Graça e paz, meus irmãos. Boa noite a todos. Estamos reunidos mais uma vez para estudar a palavra do Senhor, para glorificar a Deus, para adorar a Deus juntos. Eu aqui, você aí, reunido na sua casa, a igreja do Senhor juntos, para glorificar o nosso Senhor. Hoje nós estudaremos a carta de Tiago, continuaremos a estudar a carta de Tiago. Hoje nós vamos estudar do capítulo 3, dos versos 13 ao 18, onde fala sobre a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de cima, de Deus, versus a sabedoria humana. Nós iremos trabalhar sobre esses dois temas. Hoje também nós iremos ouvir umas canções que você possa estar louvando e engrandecendo o nome do Senhor juntamente conosco. Hoje aqui, nos ajudando, na verdade, nesses dias, nessas gravações desses vídeos que estão sendo feitos aqui, tem a ajuda do Vitor Henrique, que está nos ajudando, cooperando muito nesses dias. Então quero deixar aqui meu sincero agradecimento a ele, que o Senhor possa estar abençoando grandemente a sua vida, ok? Então vamos ouvir essa canção, que você possa estar louvando ao Senhor neste momento. Alta voz direi, a todos vou contar, tua bondade eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará, não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, pra mim.
Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Independentemente das circunstâncias, Deus é bom, muito bom. Hoje nós iremos estudar a carta de Tiago, capítulo 3, a partir do verso 13. Abra aí a sua Bíblia, por favor. Tiago, capítulo 3, a partir do verso 13. Mas antes de nós lermos a palavra do Senhor, quero orar com você nesse exato momento. Senhor, muito obrigado pela tua misericórdia em nossas vidas. Obrigado pelo teu cuidado por nós. Obrigado pela tua imensa bondade derramada sem medida sobre nossas vidas. Independentemente das circunstâncias que nós passamos, que nós vivemos, podemos confiar no Senhor. Podemos depositar no Senhor a nossa esperança. Podemos depositar no Senhor toda a nossa expectativa de futuro. Que podemos, ó Pai, confiar no Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre, ó Pai, sobre nós. Ó Senhor, que nós possamos entender e compreender que o Senhor é tudo que precisamos e necessitamos para viver. Que nós possamos buscar a Tua sabedoria, que nós possamos buscar a sabedoria que vem do alto para saber viver a vida do jeito que o Senhor quer e não do nosso jeito. Essa é a nossa oração em Teu nome. Amém. Amém, meus queridos. Abre então Tiago capítulo 3, a partir do verso 13. Diz assim a palavra de Deus. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder, as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amém. Glória a Deus. Nós estamos estudando a carta de Tiago e nós vemos desde o começo que Tiago escreve para fortalecer e exortar a fé daqueles irmãos em Cristo. Vemos também que a linha que Tiago percorre aqui é sobre sabedoria para poder viver a vida do jeito que Deus quer. Vimos isso no capítulo 1 e ele foi decorrendo, caminhando nesse trilho durante esse capítulo. Sabedoria para passar por diversas adversidades da vida, pedindo orientação do Senhor para poder viver. Vemos também no capítulo 2 que Tiago combate, exorta os irmãos para não viver uma fé fingida, desmerecendo, maltratando, sem discriminação ao próximo. Vemos também no capítulo 3 que Tiago diz que não adianta eu dizer que sou cristão, discípulo de Jesus, se a minha vida não é coerente com a fé que eu digo ter. Assim, ele continua isso, destrinchando isso no capítulo 3, sobre o domínio da língua. Ou seja, a pessoa que não tem domínio próprio, domínio sobre a sua língua, dificilmente ela pode se dizer que é filho do Senhor. Ou seja, a pessoa que vive, fala uma coisa, mas a sua vida é completamente contrária à fé que se diz ter. Ou seja, assim, a ideia aqui que a língua, quando nós deixamos nos levar pelos nossos impulsos, a língua só traz à tona aquilo que está dentro do nosso coração, se é algo bom ou ruim, mostrando assim, revelando assim o nosso coração de como ele é. Aqui, no texto que nós acabamos de ler, iremos ver que Tiago vai trabalhar nessa linha ainda sobre sabedoria para poder viver. Aonde nós adquirimos essa sabedoria. E assim iremos aprender que a verdadeira sabedoria produz no discípulo de Jesus
o fruto do Espírito para que o capacita a viver o que prega. A sabedoria produz no discípulo de Jesus o fruto do Espírito para que o capacita para viver o que prega, para viver em conformidade com o Evangelho do Senhor Jesus. Dessa forma, o versículo 13 vai nos dizer que a sabedoria nos conduz para a prática das boas obras. A sabedoria que vem do alto, a sabedoria divina, nos conduz para a prática das boas obras. É exatamente isso que Tiago está tratando aqui. Provavelmente, aqueles irmãos para quem Tiago escreve, eles estavam vivendo como se Deus não estivesse vendo a atitude dos corações deles. Pois eles estavam maltratando ao próximo, principalmente os irmãos em Cristo. Tinha discriminação entre eles. Eles não estavam vivendo de acordo com o Evangelho de Jesus. Creio que é muito diferente de hoje. Na congregação do Senhor, infelizmente. Vemos também que aqui que a igreja do Senhor é composta por pecadores, pecadores que foram perdoados, sim. Mas infelizmente na igreja do Senhor está inserido ali, misturado ali, aqueles que são filhos de Deus, mas também o joio, aqueles que acham que são filhos de Deus misturados ali. E é exatamente isso que Tiago está tratando aqui. Ou seja, a igreja do Senhor ainda não ela está caminhando para a perfeição. Mas nessa caminhada há sempre atritos, há sempre dificuldade de relacionamento. E é exatamente a ideia aqui do texto, do contexto aqui de Tiago. Tinha muita dificuldade de relacionamento naquela igreja na qual Tiago está tratando, exortando. Ou seja, na verdade aqui Tiago está nos mostrando que o problema não é ter dificuldade de relacionamento, porque que em algum momento na caminhada cristã com certeza eu vou ferir e ser ferido. Mas o X da questão está em eu reconhecer o meu pecado, reconhecer o meu erro e ter a sabedoria divina para consertar, para pedir perdão e poder continuar a caminhada. É exatamente isso que Tiago diz aqui para nós. Ou seja, a ideia aqui é para resolver as diferenças de relacionamentos com base no amor do Senhor, com base na sabedoria que vem do alto. É isso que diz o texto aqui, o versículo 13. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstre isso vivendo honradamente. Ou seja, com certeza, provavelmente aqui tinha dificuldade de relacionamento dentro dessa igreja. E não é diferente de nós hoje aqui. É isso que está acontecendo aqui. Alguns se achavam mais espirituais que os outros, e esses se achavam no direito de desfazer, de discriminar. É como se Tiago estivesse dizendo para esses irmãos, parafraseando Tiago, na verdade, dizendo assim: ok, já que vocês são tão espirituais assim, demonstrem isso que vocês falam na vida diária de vocês, em seu relacionamento com o próximo. Vocês dizem que amam a Deus, mas odeiam uns aos outros. Vocês dizem que amam a Deus, mas falam mal uns dos outros pelas costas. Ou seja, demonstra esse amor, essa sabedoria que vem do alto, que vocês dizem ter de forma prática, de forma palpável em direção ao outro. E se viver honradamente aqui é justamente isso, é demonstrar o meu relacionamento com Deus de forma visível ao próximo, de forma palpável, praticando boas obras. Não é algo hipócrita, não é algo falso. É isso que o versículo diz aqui. O texto mostra também que o meio pelo qual o cristão vai demonstrar a sua fé, se é verdadeira ou não, é realizando boas obras. Não significa que eu faço boas obras para ser salvo, mas eu fui salvo por Cristo e agora eu pratico boas obras. O interessante aqui também é que a palavra realizando
expressa um comportamento diário, ou seja, é algo que é manifesto no dia a dia, de forma visível na vida da pessoa, da vida do cristão, do discípulo. Essa ação não vem de uma atitude grosseira, de algo hipócrita no tratamento com as pessoas. É algo natural que vem de Deus na vida do cristão. Não é um comportamento humilde, manso, amável no trato com as pessoas. Isso é ter sabedoria que vem do alto, porque muitas vezes vai ter momentos que dá vontade de falar coisas que não se deve às nossas reações. Por isso que eu devo ter a sabedoria que vem do alto para saber responder como convém, para saber agir como convém. E isso é o Espírito Santo que coloca em nós. Por isso que a verdadeira sabedoria divina, produz no discípulo de Jesus o fruto do Espírito, que o capacita para viver o que prega, que o capacita para viver aquilo que ele fala, a fé que ele professa ter. Nos versículos 14 e 16, vai nos mostrar, fala da falsa sabedoria, da sabedoria humana, da sabedoria que não vem dos céus. A sabedoria fingida, hipócrita em direção às pessoas. E ele vai mostrar também quais são os frutos dessa falsa sabedoria que engana as pessoas. E só para lembrar os queridos que Tiago aqui está escrevendo para um grupo de cristãos. Está escrevendo para crentes, discípulos de Jesus, que não estavam vivendo de conformidade com a fé que se diziam ter. Com isso em mente, meus queridos, podemos entender que a igreja é composta de pecadores regenerados pelo sacrifício substitutivo de Cristo e por aqueles que acham que são salvos, né? A famosa expressão, as ovelhas e os bodes misturados, que nós não sabemos quem são. Mas esses que são bodes precisam urgentemente de serem transformados pelo Evangelho de Jesus. E os que são discípulos precisam se encher cada vez mais do Espírito Santo do Senhor Jesus. Seguindo a linha de pensamento aqui anterior, o versículo 14 vai dizer assim: mas se em seu coração a inveja amarga e a ambição egoísta não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. Ou seja, ele está fazendo aqui um contraponto. Mostrou primeiro no versículo 13 como é a verdadeira sabedoria, de como ela é. E aqui agora está mostrando quais são as aparências da falsa sabedoria. Ou seja, o texto aqui diz que tinham crentes realizando boas obras com o coração cheio de hipocrisia. Ou seja, faziam as coisas para aparecer. No Novo Testamento, o coração é usado para expressar os pensamentos, as emoções do nosso ser interior. E é exatamente esse o uso que está aqui neste versículo. É como se Tiago estivesse dizendo o seguinte: meus irmãos, não adianta vocês praticarem boas obras apenas para aparecer, para que as pessoas vejam. Vocês não estão interessados no bem do outro, no qual está sendo dirigida a boa ação. Vocês estão interessados apenas em se autopromover. Vocês têm inveja das pessoas e são ambiciosos. Vocês se gabam dizendo que são sábios e dizem que fazem essas coisas com coração sincero e humilde. Mas na verdade vocês se orgulham de seus feitos e rebaixam, desprezam as pessoas em sua volta. Somente o que vocês fazem tem valor. O que o outro faz não tem importância, não tem valor algum. É exatamente isso que o Tiago está dizendo para nós hoje também. Nós temos que ter uma fé verdadeira, algo genuíno. Não fazer as coisas para aparecer, para mostrar que está fazendo algo, mas tem que ser algo sincero, que fruto do nosso coração. Ou seja, é isso que o Tiago está dizendo aqui para nós. Nos versos 15 e 16 vai continuar
ele vai dizer a fonte dessa sabedoria humana que é hipócrita, que é fingida. Olha só o que diz o versos 15 e 16. Essa não é a sabedoria que desce lá do céu, antes é terrena, animal e demoníaca, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Versos 15 e 16 está mostrando o fruto que essa falsa sabedoria produz. O texto diz que essa atitude não vem do alto, não vem de Deus. A ideia aqui é que Tiago quer demonstrar é que esse tipo de sabedoria, a fonte dela não é Deus, pois não produz humildade verdadeira. Pelo contrário, ela é maligna. Ou seja, Tiago está dizendo que essa sabedoria vem direto do inferno, vem direto do diabo. É isso que o texto está dizendo aqui. Antes são terrenas, mundanas e demoníacas. Aqui ele mostra aqui três fontes dessa sabedoria que é dominado pelo maligno. O interessante aqui é que essas três fontes que Tiago diz aqui, terrena, mundana e demoníaca, é similar a qual o apóstolo Paulo usou em Efésios capítulo 2, no qual diz, que ele fala aqui que o mundo, o diabo e a carne, ele domina o homem. O mundo, o diabo e a carne, ou seja, tudo que é próprio do homem, deseja fazer, tudo que é mal, vem dessas fontes. Ou seja, essa fonte que é terrena aqui diz respeito de um sistema pecaminoso deste mundo, desse tudo que conduz para longe do Senhor, que é guiado pelo diabo, em contraste com a ação divina. A segunda fonte aqui é a mundana, que é o próprio homem que deseja fazer o que é mal. Refere-se ao homem natural, que também é guiado pela ação maligna, que logicamente não é guiado pelo Espírito do Senhor. A terceira fonte que o texto mostra aqui é a demoníaca, que controla o mundo. Ou seja, o sistema pecaminoso deste mundo. E as pessoas que são guiadas, que não são guiadas pelo Espírito Santo, mas são guiadas por Satanás. É nesse sentido que 1 João capítulo 5, 19 vai dizer que o mundo é controlado pelo maligno, que o mundo jaz no maligno, que o mundo é dominado, controlado pelo diabo, porque eles não querem Deus, estão distantes de Deus. Ou seja, Tiago está dizendo que aqueles irmãos estavam retrocedendo na fé, buscando a sabedoria que vem do mundo, algo que é fingido, que é guiado por Satanás, que não é guiado pelo Espírito de Deus, mas é guiado pelo próprio Satanás. E a consequência natural disso é o fruto que a ação do homem, que é guiado pelo diabo, produz. Vai mostrar no versículo 16, que é inveja, ambição egoísta e confusão de males de todo tipo. Inveja, ambição egoísta. Ou seja, esses dois tipos de pecados aqui produzem consequências desastrosas. Ou seja, geram confusão, fofoca, orgulho, arrogância, egoísmo, desprezo, mentira, falso testemunho, soberba e diversos outros pecados. Ou seja, o fruto da sabedoria mundana e maligna é a generalização do pecado na vida do homem. Provavelmente é o que estava acontecendo na igreja nos tempos de Tiago. Eles eram egoístas, ambiciosos e com tudo isso geraram esses tipos de males. Buscando a sabedoria que vem do mundo e não a sabedoria que vem do alto. Gerando neles fofoca entre os irmãos, difamação. Por isso que Tiago, no capítulo anterior, capítulo 3, ele vai falar sobre o domínio da língua, discriminação. Vemos isso no capítulo 2, que eles, quando chegava alguém que era mais pobres, eles tratavam com indiferença. E também a falta de testemunho. Isso, a sensibilidade
no trato com as pessoas, de ser sensível à dor do outro, com a dificuldade do outro. Isso tudo estava ali aglomerado no meio daquela igreja. E hoje não é diferente, infelizmente. Por isso que nós, cristãos, servos do Senhor, temos que ler a palavra e ser confrontado por ela e buscar mudança, buscar viver em conformidade, buscar sabedoria que vem do alto e não que vem de baixo. Porque a sabedoria vem do alto, produz em nós o fruto do Espírito que nos leva a viver em conformidade com o Evangelho do Senhor. E a sabedoria que vem do mundo, a sabedoria mundana, a sabedoria humana, ela é regada, ela é alimentada pelo Satanás. E isso que o texto está dizendo aqui, isso provoca discórdia, confusão. Infelizmente é isso no meio cristão, infelizmente. Mas o servo do Senhor, ele tem que buscar a verdadeira sabedoria que produz em nós o fruto do Espírito, que nos capacita a viver em conformidade com o Evangelho que nós confessamos. É isso que diz aqui esse texto. Por fim, para terminar aqui, os versos 17 e 18 diz qual que é o fruto da verdadeira sabedoria. Diz que a verdadeira sabedoria produz frutos para a vida. A verdadeira sabedoria traz vida, vida abundante, vida eterna. É isso que o texto nos diz. Olha só o que diz o texto. A sabedoria, porém, lá do alto, olha só o contraste, né? Vimos a sabedoria terrena, agora a sabedoria que vem do alto, divina, que vem de Deus. É primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, e imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Aqui é claramente o contraste daqueles que são guiados pela sabedoria desse mundo e os que são guiados pela sabedoria de Deus, os que foram transformados pelo Evangelho do Senhor. Mais uma vez aqui, um detalhe interessante, que ambos os grupos estavam inseridos dentro da comunidade cristã. Praticamente esse trecho aqui das Escrituras é uma chamada para que eu e você possamos viver a vida cristã de forma coerente com a fé que nós dizemos ter. É claro que a igreja é uma comunidade de pecadores, mas a igreja, quando é confrontada com a palavra, é conduzida para ser mais parecida com Cristo, cabeça, o dono da igreja. Assim, baseado aqui no que estamos aprendendo nessa carta, temos que ter a verdadeira sabedoria que vem de Deus para podermos enfrentar as dificuldades de relacionamentos que temos e também enfrentar os nossos próprios pecados, resolvê-los e abandoná-los. É isso que diz o texto aqui. O texto também nos apresenta as características do fruto que a verdadeira sabedoria que vem de Deus produz em nossas vidas, na vida do discípulo do Senhor, que é o oposto da falsa sabedoria. A sabedoria que vem de Deus não é egoísta, não busca seus próprios interesses, mas busca satisfazer a vontade de Deus em demonstração, em amor ao próximo, em amor aos nossos irmãos em Cristo. Não é causa de destruição, mas é causa de vida para as pessoas. A verdadeira sabedoria não causa destruição, mas traz vida. Essa lista aqui, que é apresentada aqui no versículo 17, é similar a uma lista que se encontra lá em Gálatas capítulo 5, 22 e 23, que diz assim, sobre o fruto do Espírito. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Vejam que a mesma ideia apresentada por Tiago aqui, Paulo também apresenta em Gálatas 5. Que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus irão demonstrar em suas vidas o fruto do Espírito. E esse fruto o homem natural não consegue produzir.
Isso só é possível pela atuação do Espírito Santo na vida do homem. Por fim, o versículo 18, ele diz assim: e aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Praticamente, ele fala de forma diferente do que ele disse no versículo 15, que aquele que tem sabedoria que vem de Deus irão praticar boas obras baseado na humildade que vem de Deus, baseado na sabedoria que vem de Deus. Os pacificadores são as pessoas que foram regeneradas pelo Espírito Santo de Deus para viver em novidade de vida. E agora esses irão desejar, de forma sincera e humilde, viver em conformidade com a vontade de Deus. Plantarão semente de paz, ou seja, irão praticar boas obras. A ideia de plantar semente de paz aqui é de promover a paz, é de praticar boas obras, é de viver em conformidade com o Evangelho do Senhor Jesus. Ou seja, eles foram salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus e agora eles realizam boas obras. Eles vivem para a glória do Senhor. Os pacificadores também aparecem lá na lista das bem-aventuranças, né? Em Mateus capítulo 5, versículo 19. Diz assim: felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Ou seja, que é o resultado natural daqueles que são guiados, que foram transformados pelo Espírito Santo do Senhor. Todos aqueles que são salvos pela fé em Cristo Jesus irão praticar boas obras, irão desejar ardentemente isso. Na caminhada cristã, iremos pecar sim, isso vai acontecer. Nós fomos perdoados, mas ainda vivemos neste mundo. Pecamos, mas fomos perdoados. Mas o problema não está na dificuldade que temos ou teremos, mas em não tratar o pecado. A dificuldade não está no problema que temos ou que teremos, mas em não tratar o pecado. Logicamente, iremos ter dificuldade nos relacionamentos, sim, em algum momento da vida, da caminhada. Eu posso ferir e ser ferido, eu posso ser magoado e magoar alguém. Mas o X da questão é ter sabedoria que vem do alto, sabedoria divina, para resolver as nossas dificuldades com base no amor do Senhor. Assim, meus queridos irmãos, vemos que os pequenos pecados não tratados podem gerar um grande problema que pode destruir a comunhão de uma comunidade inteira. Pequenos pecados, na verdade, não tratados, pode destruir uma comunidade inteira. Vai acumulando, daqui a pouco explode. E por isso que precisamos resolver as nossas diferenças com nossos irmãos em Cristo e viver em conformidade com a vontade do Senhor revelada na Bíblia. Assim aprendemos que a verdadeira sabedoria produz no discípulo de Jesus o fruto do Espírito que nos capacita a viver o que pregamos. Essa é a diferença da sabedoria que vem do alto e a sabedoria terrena, a sabedoria humana. Por fim, vimos 3 verdades sobre a verdadeira sabedoria, a sabedoria divina. A verdadeira sabedoria nos conduz para a prática das boas obras. Vimos que a verdadeira sabedoria vem de Deus. Vemos que a verdadeira sabedoria produz frutos para a vida e não para a destruição. Assim, diante dessas verdades, meu querido, minha querida, que aprendemos hoje, temos que avaliar sinceramente como está o nosso coração, como está o nosso relacionamento com Deus e com nossos irmãos em Cristo, com o próximo também, com as pessoas em nossa volta. Avaliar se realmente estou demonstrando o fruto do Espírito com base na sabedoria de Deus. E só assim seremos capazes de resolver os problemas e dificuldades que enfrentamos hoje e os que ainda hão de vir. Que Deus nos dê a sua sabedoria para viver para a sua glória aqui neste mundo. Que Deus nos capacite para viver em conformidade com o Evangelho dele. Deus te abençoe, meu querido. Eu quero orar com você neste momento.
Senhor, muito obrigado pela tua palavra aqui exposta. Nós possamos buscar a tua sabedoria, buscar a sabedoria que vem do alto, Pai. Sabemos que teremos dificuldades na caminhada, teremos dificuldade de relacionamentos, mas que possamos ter sabedoria para viver a vida do jeito que o Senhor quer e não do nosso jeito. Nos ajude, Senhor, por favor. Ajude também meus irmãos em Cristo que estão ouvindo esse vídeo neste momento. Possa estar capacitando a eles para viver em conformidade com o teu Evangelho. Te peço também, ó Pai, se alguma pessoa que está vendo esse vídeo, que ele não conhece o teu amor, que possa ser transformado, impactado pelo teu Evangelho, por favor. Nos ajude, ó Pai, a viver, a demonstrar o teu amor para uns com os outros, para as pessoas em nossa volta. Por favor, em nome de Jesus, amém. Amém, meu querido, que Deus possa estar te abençoando, que você possa estar realmente buscando a sabedoria que vem do alto. Iremos ouvir agora uma canção que você possa estar meditando nela. Curta esse vídeo aí, compartilhe com seus amigos e que você possa estar também divulgando esse canal para que nós possamos cada vez mais estar espalhando o Evangelho do Senhor na internet. Deus te abençoe. Sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo.